Olá! Nessa semana, na disciplina de Física, vocês vão ver um conteúdo intitulado como Encontro dos Móveis. Vocês vão utilizar saberes das semanas anteriores, do primeiro bimestre, como, por exemplo, a função horária do espaço. Vocês vão utilizar ela agora. Vocês têm a teoria sobre esse conteúdo no livro, aqui na página 40, tem a teoria sobre isso. Vou explicar de maneira rápida nesse vídeo. Primeira coisa, o exercício, ele vai te fornecer alguns dados e você vai anotar os dados que esse enunciado vai te fornecer. Então, aqui, a posição inicial do carro laranjado, intitulado como carro A. Posição inicial, 80 km, ele tá aqui no quilômetro 80, a velocidade 50 km por hora. O B, aqui também temos, colhemos os dados. Depois, o que vai ser feito? Colocou na fórmula, SA significa o quê? Significa o carro A. SB, carro B. O que eu quero explicar para vocês o próximo passo? Depois de jogar todos os dados na fórmula, vocês vão fazer isso. Você vai colocar todos os dados do carro A igual todos os dados do carro B. Depois, vocês vão fazer a regrinha matemática, o que é letra vai para um lado, o que é número vai para o outro, e vai chegar ao resultado de tempo, que deu 2 horas. Então, em que tempo esses carros se encontraram? Após 2 horas. Esse é o tempo. Como vai saber qual que é a posição? É aqui, nesse passinho. Você vai substituir, porque observa, aqui você não sabia o número que era o T, você não sabia o tempo. Agora você já sabe, o tempo é 2 horas. Aqui você vai fazer a fórmula, substituindo o que você não tinha o tempo, agora você tem. Resolveu a fórmula e vai chegar. Resolvendo a fórmula do carro A e do carro B, vai chegar ao mesmo resultado. O que isso significa? Que eles se encontraram no quilômetro 180. Olha aqui tá a reta. Um tá no quilômetro 80, o outro tá no quilômetro 300, e eles se encontraram após 2 horas no quilômetro 180. Ok? Trouxe outro exercício resolvido. Quem quiser pausar. Por que os dois corpos se encontram? Outra coisa muito importante, vocês já viram sobre progressivo e regressivo. Lembra que um tem um sinalzinho negativo? Então, temos um exemplo aqui. No carro B, ele tá indo em sentido contrário. A seta, 0 a 120, ele tá indo ao contrário. Então, a velocidade do carro B é qual? 5 metros por segundo. Esse 5, ele vai ser positivo ou negativo? Como ele é regressivo, ele tá indo no sentido contrário, ele é negativo. Então, olha aqui. Mesma coisa. Olhou o enunciado, viu quais informações esse enunciado me fornece. Obteve, colocou todas na fórmula. Que fórmula? A função horária do movimento, que vocês já estudaram. Depois de colocado na fórmula, vocês vão fazer isso. Colocar os dados do carro A igual aos dados do carro B. Chegou ao tempo. Tempo, 6 segundos. Descobriu o tempo, próximo passo. Antes aqui, não tinha o tempo, não sabia. Agora já sabe. Então, cadê o tempo? Qual que é o tempo? 6 horas. Então, aqui fez a fórmula, substituindo o Tzinho, que não tinha. Agora você sabe que é o 6. Então, colocou 6. 15 vezes 6, 90. Quilômetro 90, aqui. Mesma coisa do carrinho B, fez a conta, chegou
ao mesmo resultado. Eles se encontram em que posição? 90. O carro A estava no quilômetro 0, o carro B no quilômetro 120. Em que ponto eles se encontram? Eles se encontram no quilômetro 90. Bom, essa semana vocês vão fazer alguns exercícios sobre isso para ficar todo mundo craque em encontro dos móveis. Esse é o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre. Até breve!